desejo de estar participando da sua manutenção ali em Moçambique, faça isso. Aproveite, compartilhe com ele a vida de missões em Moçambique e com certeza os resultados espirituais serão alcançados por todos nós. Pastor, Lipeli Vamaquero, amém? Isso significa boa tarde, na verdade boa noite, meus irmãos, já é quase noite, né? Isso em Xangana, que é uma das línguas que nós temos em Moçambique. Para nós, especialmente para mim, a minha família não está aqui, mas especialmente para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Eu quero agradecer ao pastor, muito obrigado pela oportunidade de poder falar sobre o que o Senhor tem feito ali em Moçambique. Para nós, a nossa família, a gente tem tido o privilégio de visitar as igrejas e essa igreja em especial, pelo relacionamento que nós temos. Muito obrigado, pastor. Eu gostaria de falar um pouco sobre aquilo que o Senhor tem feito em Moçambique através da missão Palavra da Vida. Essa é a missão que eu estou lá. Palavra da Vida em Moçambique. Nós estamos em Moçambique há 6 anos, na verdade, servindo ao Senhor Jesus lá. E o grande objetivo da Palavra da Vida é alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo. Nós temos esse objetivo lá com uma equipe muito preciosa. Eu não estou sozinho lá, nós temos uma equipe de 8, 9 famílias ali. Eu quero mostrar uma foto deles para vocês. Temos aí 7 a 8 famílias e junto dessas famílias nós temos 3 famílias moçambicanas, o que é muito legal e muito interessante, porque um dos nossos objetivos, os nossos desejos é que os ministros que surjam nessa missão sejam moçambicanos, estejam servindo com a gente e leve adiante aquilo que está sendo construído pelo Senhor agora. Se eu fosse resumir o que a Palavra da Vida em Moçambique faz, ela está lá para servir a igreja local. Nós temos esse objetivo de, através de discipulado, treinamento, evangelização, aulas, projetos, alcançar o jovem moçambicano e conseguir assim ajudar a igreja local a mergulhar mais na Palavra de Deus. O pastor Keliano uma vez falou sobre África, que nós não devemos ser apenas abrangentes no espalhar das igrejas, mas nós também devemos ser mais profundos, caminhando em águas mais profundas no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a palavra, no seu relacionamento com o próximo. E é isso que nós estamos tentando fazer lá, nessa nova onda missionária, tentando ajudar os jovens e a igreja que está lá em Moçambique. Eu quero mostrar um mapa da África, o continente africano, na África subsaariana, mais embaixo ali, você vai ver Moçambique, ali perto da África do Sul. Do lado direito aí vai aparecer um outro mapa com os estados de Moçambique. São 10 ou 11 estados, pode ir passando, vai aparecer. E a gente está atuando no sul de Moçambique. Nessa região sul nós estamos em Maputo, que é a principal cidade de Moçambique. E nós estamos atuando também em Inhambane, se você apertar vai aparecer uns pontos aí. Tem Inhambane, um pouco mais para cima. E nós temos uma outra região que minha família, nós mudamos para lá, né, recentemente, meio de 2019, na região de Boane. Então são esses 3 pontos vermelhos que vão aparecer nesse mapa, mas eu queria abrir um parênteses bem especial aqui e falar sobre um estado no norte chamado Cabo Delgado. Cabo Delgado é aquele estado lá em cima, no norte, que eu gostaria de convocar a igreja, de pedir à igreja que orasse por esse estado, porque está tendo um movimento de extremistas religiosos muçulmanos que estão perseguindo vilas ali, e esses estão perseguindo vilas, estão matando homens, sequestrando mulheres, crianças. E a gente ora para que o governo moçambicano tenha sabedoria em como lidar com aquela situação e, pela graça de Deus, Deus livre Cabo Delgado, aquela região, desse mal. A gente espera que o Evangelho continue a chegar lá e essas pessoas que estão vivendo no escuro possam ser iluminadas pela luz de Jesus. Amém? Eu quero falar um pouco também sobre o país. Só para mostrar um pouco para você, vai aparecer algumas fotos. Moçambique fala português de norte a sul, mas em Moçambique tem muitos dialetos.
Na parte sul, nós temos a língua Xangana, que é um dos dialetos da parte sul, mas nós temos outros dialetos que vão surgindo ali diante do país. 28 milhões de habitantes, e pasmem, irmãos, uma média de idade de 18 anos. Nós temos um grupo de jovens muito grande ali na região. Eu quero só ressaltar para você alguns dos desafios que nós temos na juventude. Um desses desafios que nós temos é essa confusão doutrinária. Vai aparecer no próximo slide aí os desafios. Essa confusão doutrinária que existe nas igrejas, em algumas igrejas, e existe também entre os jovens. Existe na mente do jovem, da maioria daqueles jovens, uma ideia de secular e sagrado, onde no domingo eu estou cultuando a Deus num lugar santo, enquanto durante a semana eu posso fazer aquilo que eu quiser. E essa ideia de sagrado e secular é um dos objetivos que nós da Palavra da Vida temos tentado servir a igreja, para que o jovem tenha a mentalidade de que toda a sua vida é para Jesus e todos os momentos da sua vida é para Jesus. Temos um índice de gravidez ali com moças jovens muito grande, de uma em cada duas meninas elas se casam antes dos 18 anos. E um dos nossos grandes desafios, que eu vou falar um pouco no final, é trabalhar nessa área de desemprego. Anualmente saem milhares de jovens do terceiro colegial, e esses jovens têm pouquíssimas oportunidades para conseguir uma profissão, para entrar na faculdade. Então, muitos desses jovens que estão em Moçambique, em diversas regiões, nas filas, eles estão ociosos e esperando por oportunidades para conseguir crescer na sua vida profissional. Além desses desafios, nós temos grandes oportunidades. A juventude é uma juventude vibrante. Muitos jovens dispostos a estudar e a crescer. Muitos jovens são ensináveis biblicamente. E uma das coisas que nós temos visto no ministério, porque a Palavra da Vida já está lá há aproximadamente 11 anos, é ver esses jovens construindo as suas famílias na Palavra de Deus. Percebi que esses jovens, muitos deles estão quebrando com algumas tradições, algumas amarras tradicionais que existem lá, e estão construindo as suas famílias, educando os seus filhos na Palavra do Senhor. Esse é um dos nossos grandes objetivos lá. Eu quero apresentar rapidamente a minha família. Está ali Nayara, casado com ela há mais de 10 anos, Luca, 8 anos, Davi, 6 anos, e a nossa moçambicana ali, Melissa, né? Ela é a nossa africana, nasceu em março do ano passado, no meio daquela pandemia, aquela loucura toda. Deus preservou e, pela graça de Deus, está aqui com a gente, sorrindo como ela está aí. E estamos servindo lá desde 2015. Nesse serviço que a Missão Palavra da Vida tem, nós temos várias frentes. Vai aparecer aí um slide mostrando várias áreas que a Palavra da Vida tem atuado, como acampamentos, acampa-tendas, treinamentos, Escola da Vida, que é um ministério muito interessante, de levar o Evangelho para as escolas e discipular aquelas pessoas que estão crendo em Jesus. Depois que discipula essas pessoas, encaminha para as igrejas locais. Então, é uma ideia de trabalho nas escolas que existem lá. Mas eu e minha família estamos mais envolvidos com os treinamentos na área de educação teológica, como o Projeto Timóteo, o Projeto Tito e, no futuro, o Projeto Marco. Eu vou passar rapidamente aqui para você algum desses projetos, alguma dessas ideias, desses ministérios que nós temos com a Palavra da Vida. O primeiro que eu queria mostrar para você, que é muito interessante, é o acampa-tenda. Vai aparecer uma foto aí. Uma das ideias que surgiu na Missão Palavra da Vida é a gente, como missionários, sair dos nossos lugares e alcançarmos essas vilas que estão distantes dos grandes centros. Então, o missionário vai, juntamente com uma equipe de jovens preparada, orientada, que está sendo capacitada pela igreja, também pela missão, para servir ali. Geralmente, sim, mais ou menos desse tamanho assim, de caniço, com um espaço mais ou menos como esse, geralmente sem bancos e uma estrutura bem limitada. Nós levamos algumas tendas como essas verdes, montamos em torno da igreja e ali fazemos aquele acampa-tenda. Você percebe ali esse acampa-tenda aconteceu na região de Chokwe, em Gaza, e a gente estende as esteiras ali, e ali fazemos os cultos, também os jogos, também os momentos de devoção, de pequenos grupos e crescimento na palavra. Algumas fotos vão aparecer aí depois, você vai perceber de novo o ensino debaixo da árvore. Muitas pessoas, geralmente a igreja local, ela apoia a gente com a alimentação.
dando essa estrutura e a gente pode trabalhar com esses jovens que estão ali. É um ministério muito interessante porque é flexível. Somos nós que saímos para esses lugares trabalhando com esses jovens e também trabalhando com o pastor que ali está. Eu quero mostrar para você rapidamente um vídeo que vai ilustrar, o vídeo anterior, que vai ilustrar para você o que é um acampa-tenda. Esse foi na região de Xaixai. Chegamos então, montamos ali as tendas. Ali já as inscrições, as moças e os jovens, os moços que têm vindo ali fazer as inscrições. Esses jovens de amarelo são aquela equipe, são aqueles jovens da equipe que estão com a gente, estão sendo discipulados, orientados, estão firmes na igreja local. Levamos eles então para essas vilas e eles trabalham com a gente. Ali é a parte da alimentação. A gente está com saudade disso. A pandemia inibiu isso, mas é um momento de comunhão muito gostoso. Os esportes, a gente leva essa ideia de que ser cristão não é simplesmente sentar na igreja, ficar ali, vestir sua roupa bonita e participar do domingo. Mas é você ser cristão em todos os momentos da sua vida, inclusive jogos, esportes e por aí vai. Essas são as mamás que ajudam a gente na cozinha, que vem de longe também o programa acontecendo. E essa é a parte mais legal, né? Os jovens sentados depois de uma pregação, juntos, lendo a palavra e tentando perceber mais aquilo que eles aprenderam durante o culto. Pode passar. Esse aqui é um dos ministérios que nós gostamos, que é a ideia de ser flexível, de atingir diversas igrejas, que é o Ministério de Acampa-Tenda. Há 11 anos já que é o Ministério da Palavra da Vida faz os acampamentos, que são aquelas temporadas de acampamento, não sei se os irmãos já ouviram falar, que acontece geralmente em dezembro, 3 semanas de acampamento, com crianças na primeira semana, adolescentes e jovens. Geralmente escolhemos um tema e ao escolher esse tema trabalhamos durante toda aquela semana com jovens. Você vai dar uma olhada aí na próxima foto. Esses jovens moçambicanos estão servindo com a gente no louvor, na parte de aconselhamento, na parte de esportes. Nessa próxima foto você vai ver um pouco disso também. A próxima foto vai mostrar essa equipe. Nós estamos ali servindo a Jesus através do Ministério de Acampamento. E é muito interessante como esses dois ministérios se interligam. A gente estava fazendo esse acampa-tenda lá na região de Xaixai. Quando a gente chega na igreja, tinha alguns papéis colados escritos Jesus basta. E esse é um dos temas que a gente tinha feito no acampamento anos anteriores, né, falando sobre como que Jesus é suficiente para as nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, tanto a parte espiritual como a parte emocional, todas as áreas, falando sobre a mulher samaritana e como Jesus tratou o coração dela. E aí, chegando nessa igreja, fizemos um acampa-tenda com esse tema para esses jovens. E aí, chamamos alguns jovens daquela igreja para estar com a gente, servindo com a gente, e um jovem, na verdade um adolescente de 15, 16 anos que estava com a gente, foi extremamente impactado pela palavra, pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Depois de algumas semanas, recebi uma mensagem daquele grupo de jovens falando especialmente sobre esse jovem de 15, 16 anos, falando que ele tinha sido expulso de casa. E ao tentar entender a história, esse jovem entendeu a suficiência de Jesus, entendeu que Jesus é suficiente para a vida dele, mas ao chegar em casa, a mãe dele disse que estava numa maré de azar, que precisava chamar o curandeiro, o feiticeiro da região, para fazer um trabalho na casa e toda a família precisava estar presente. Esse é um dos critérios que o feiticeiro dá. E iria fazer um trabalho com toda aquela família, incluindo aquele jovem de 15, 16 anos. A mãe então falou, olha, todo mundo precisa estar presente e você precisa estar presente também. Aquele jovem ficou para mamar, olhou para ela e disse, mamãe, não posso participar disso.
Jesus basta na minha vida. Ele olhou para ele e falou, então saia de casa, porque agora nós vamos fazer esse trabalho. E aquele jovem, por causa de Jesus, permaneceu firme, foi expulso de casa. A igreja acolheu aquele jovem 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, não lembro agora. Ele ficou longe de casa. Depois a mãe aceitou novamente. Mas aquele jovem honrou ao Senhor Jesus, testemunhando para sua mãe e para toda a sua família, sendo luz, como a gente viu no texto, de que Jesus é suficiente para todas as áreas da nossa vida. E aí a gente percebeu como que esses ministérios se interligam e como que Deus tem trabalhado ao longo dos anos com esses ministérios. Depois disso, você pode passar por um slide chamado Projeto Timóteo. A gente trabalhou com acampamento, a gente trabalhou com treinamentos, trabalhou com jovens nos acampamentos e a gente percebeu que tem alguns jovens que querem conhecer mais da palavra de Deus. Foi aí que a gente iniciou um ministério chamado Projeto Timóteo. O Projeto Timóteo já acontece há 5 anos. Ele já atingiu 257 jovens, 94 mulheres, 163 homens, de vários lugares de Moçambique. Para você lembrar, a gente também a gente fazia o Projeto Timóteo nesses 5 anos ali na região amarela, perto ali daquela cidade chamada Xai-Xai. E jovens de diversas regiões do país de Moçambique vinham fazer esse treinamento. Então, jovens andavam às vezes 2, 3 dias de ônibus para participar desse treinamento porque queriam conhecer mais a palavra de Deus, queriam nadar em águas mais profundas da palavra de Deus. Eu quero mostrar para você a turma de 2016, a primeira turma, vai aparecer uma foto. Depois a turma de 2017, você viu o meu filho Davizinho crescendo ali, o Luca também. Depois a turma de 2018, depois a turma de 2019 e finalmente a turma de 2020. Essa foi a última turma que nós tivemos. Estaríamos tendo agora o Projeto Timóteo, que acontece em janeiro, mas por causa da pandemia tivemos que cancelar e eu quero falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas Deus tem usado esse ministério para alcançar esses jovens, é muito legal. Pode passar a próxima foto, você percebe a dinâmica, a foto anterior. A gente trabalha com aulas durante a semana, na parte da manhã, discipulado na parte da tarde, a ideia de um treinamento prático durante a noite. E aí, nos finais de semana, a gente vai para as igrejas locais para trabalhar aquilo que eles aprenderam durante a semana. Quero mostrar um vídeo rápido para você que vai mostrar um pouco do que é o Projeto Timóteo. Esses são os jovens na sala de aula. Essa turma do ano passado teve 58 jovens. E a ideia é a gente trabalhar principalmente essa questão de devoção ao Senhor. Esses são os cultos. E como a gente tem um recurso limitado, né? Tudo aquilo que a gente faz nos projetos, a alimentação, os livros, as apostilas, as bíblias, as camisetas, o dinheiro do transporte, tudo isso é levantado pelos missionários da Palavra da Vida e junto com as igrejas brasileiras, e então nós levamos esse recurso e fazemos esses projetos. Então o que você está vendo acontecendo aí é com a ajuda da igreja brasileira, né? Trabalhando, dando esse apoio para nós. Essa é a turma Pioneiros de 2020. O próximo slide não vai dar para mostrar tudo, depois eu posso passar para vocês. O próximo slide vai mostrar uma outra ideia que nós caminhamos. Depois de trabalhar com acampamento, acampa-tenda, Projeto Timóteo, a gente percebeu que muitos pastores estavam enviando os jovens das suas igrejas mais, né? O pastor
enfiava um jovem no ano, depois um outro jovem no outro, depois um outro jovem no outro, e a gente começou a perceber que a gente poderia trabalhar também com esses pastores. Pastores de Deus, pastores que estão fazendo a obra, mas que como palavra da vida, como missão, novamente, nós poderíamos ajudar para que esses pastores mergulhassem melhor, mais eficazmente, mais profundamente na palavra de Deus. Foi aí que a gente começou o Projeto Tito. E essa é a turma Mussungulo, é a turma de 2018 e 2019 do Projeto Tito. O Projeto Tito acontece em 6 semanas, durante 2 anos, onde o pastor passa essas semanas com a gente estudando a palavra de Deus. Na próxima foto vai mostrar esses momentos de comunhão, mas um em especial, 2 em especial. A gente não só ensina esses pastores, mas aprende muito com eles. Pastores, homens de Deus, a gente aprende muito com eles sobre adoração, sobre oração. E eles têm nos ensinado muito sobre isso. Ao mesmo tempo que nós temos ensinado para cada um deles de que aquele que se levanta para falar da palavra de Deus, ou para cantar sobre a palavra de Deus, precisa ter uma vida com Deus. Aquele que se levanta para falar da palavra de Deus, precisa ter uma vida com Deus, uma vida com a palavra de Deus. E a gente tem trabalhado isso no Projeto Tito, e esses jovens, na próxima foto, esses pastores, você vai ver, essa próxima foto tem vários momentos informais de comunhão, e a próxima foto que eu quero mostrar para você é uma foto muito especial. Essa foto mostra 5 pastores, 2, 4, 6, na verdade, pastores muito queridos, que são homens de Deus que estão nas suas igrejas. O Projeto Tito, então, ele tem o objetivo de preencher essas lacunas que muitas vezes houve no treinamento teológico desses pastores. Muitos desses pastores fizeram um treinamento muito rápido, ou treinamento teológico, né? Ou fizeram um treinamento defasado, ou precisam preencher algumas lacunas no seu treinamento, e a palavra da vida entra aí para ajudar esses pastores, para que eles possam expor melhor as Escrituras. Esse é o grande objetivo do Projeto Tito. Entender melhor a palavra de Deus e explicar melhor a palavra de Deus. E nessa foto nós temos um pastor da Igreja Ebenezer, um outro pastor de uma Igreja Batista Renovada, um outro pastor da Assembleia de Deus, um outro pastor da Comunidade Cristã da Família, um outro pastor de uma Assembleia de Deus também, que estão todos conosco. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Porque querem conhecer mais a palavra de Deus, querem se aprofundar na palavra de Deus, querem viver a palavra de Deus, querem explicar a palavra de Deus para as suas igrejas. Mas tem um homem especial aí chamado Alexandre, está no meio ali. Ele era um líder de uma seita, né? Uma seita com bastante sincretismo, onde mistura antepassados, espíritos, mistura tudo isso com Jesus e faz aquela confusão toda. Alcançado por um outro missionário de uma outra missão, ele queria conhecer mais a palavra de Deus. Ele foi então para o Projeto Tito, começou a ficar impressionado, não com a gente, ele ficou impressionado com a palavra de Deus, e quanto que a palavra de Deus atingiu o coração dele. E ele falava dos partilhares que a gente tinha, como que ele queria repassar isso para sua família primeiramente. E numa das caronas que eu dei para ele falou, eu quero repassar isso para o lugar onde eu estou, transformando de dentro para fora aquela seita que eu estou fazendo parte, pregando sobre Jesus para aquelas 20 pessoas que estão em Maragra, depois de um canavial, perto de uma fábrica, numa vila bem pequenininha, que a gente provavelmente nunca chegaria. Deus tem trabalhado com esses homens, e eles já se formaram, estão servindo, estão trabalhando bem, e a gente espera que o Senhor acrescente a eles ovelhas para que possam pastorear. Eu quero mostrar para você rapidamente, depois disso a gente pensou, depois de 10 anos, que talvez fosse a oportunidade, o momento da gente ter um centro de formação. Porque todos esses treinamentos, todos esses acampamentos, todos esses projetos, eles aconteciam em lugares alugados ou parcerias que a gente fazia. Foi aí que a gente começou a pensar assim, é agora a hora de a gente ter um lugar. Então eu quero mostrar a foto para você, porque no meio de 2019, Deus, através da Igreja Brasileira também, nos deu um lugar, um centro de formação da Palavra da Vida. E era um lugar que antes já estava todo construído, a gente encontrou de maneira muito comum no olx.com.mz, e ali procurando alguma coisa, Deus fez surgir isso. Pela graça de Deus conseguimos adquirir. A foto está escrito Centro de Formação Palavra da Vida. E aí você vai ver que era um lugar usado para as pessoas se afastarem de Deus através da bebida, através da imoralidade, e que agora é usado para que as pessoas se aproximem de Jesus. Esse é o Centro de Formação da Palavra da Vida. É uma foto com várias casas. Pode ser o próximo slide. Eu e Nayara e os meus filhos, próximo slide, mudamos para aí no meio de 2019. Nossa casa
nessa ponta aqui, você percebe que nós temos um número de vizinhos um pouco menor do que aqui na região de Sorocaba, mas ali, mais para cima, onde o sol está nascendo, nós temos 900 pessoas e ao redor da gente ali também tem muitas pessoas que nós temos trabalhado e servido ali. E esse era o lugar onde a gente fez o projeto Tito, o último encontro, o projeto Timóteo, e tinha um plano enorme para 2020. Muitos planos para 2020, treinamentos, discipulado, acampamento e por aí vai. Mas veio a pandemia. E a pandemia fez com que nós rasgássemos a nossa agenda. E Deus, então, começou a trabalhar os nossos corações para outras áreas. Eu quero mostrar uma foto para você, como que a vida da minha família mudou um pouco. Esses são os meus 2 filhos. Pode passar o próximo slide. Esses são os meus 2 filhos que antes viviam em prédio, né, viviam na cidade. Agora estão envolvidos ali com outro tipo de dinâmica. E essas são uma das 10, 12 cobras que nós encontramos lá. E é interessante como Deus tem trabalhado no coração deles e a nossa oração é que eles percebam como que Jesus está servindo ali, está trabalhando ali, como que Jesus tem impactado as pessoas e eles também possam crescer no conhecimento de Jesus. Mas não foram só coisas boas que aconteceram nesse ministério e nesses anos. Quando a gente mudou para lá, nós tivemos um assalto. Então, 4 horas da manhã, o cachorro começa a latir, aquela confusão toda, então entram na casa, uma da casa dos missionários, que morava com a gente lá, e o cachorro começa a latir, ele me liga, tem gente entrando dentro de casa, e aqueles 2 homens já estavam na sala da casa dele, então ele levanta, dá um grito, aqueles 2 homens fogem, saem correndo, e aí nós precisamos melhorar a segurança desse lugar. O muro era mais ou menos dessa altura, então aumentamos 3 fiadas de tijolos e colocamos um sistema de segurança de última geração, que são aqueles cacos de vidro em cima do muro, já viram? Então aí eu pensei, já bom, tá tranquilo, acho que não precisa de mais nada. A gente já é suficiente, não precisamos construir mais muros. E aí, infelizmente, entraram novamente, roubaram o projetor, roubaram um poste de energia solar que a gente tinha, quebraram portas, e aí trabalhamos, recebemos uma oferta e colocamos cercas elétricas, mas alguma coisa estava incomodando o nosso coração, porque a gente não estava lá para subir muros. Apesar do muro fazer parte da nossa vida, os muros não são a prioridade da nossa vida. E uma das coisas que Deus colocou no nosso coração é: vocês não devem construir apenas muros, vocês devem construir pontes. E foi aí que a gente começou a trabalhar com os vizinhos, porque Deus rasgou a nossa agenda e Deus nos empurrou para fora, não apenas para aqueles que estão nos estados distantes, nas províncias, nas cidades, mas naquelas pessoas que estavam ao nosso redor. Eu quero ler um texto rapidamente com você. Mateus, capítulo 5, é o texto que a gente leu. Eu quero chamar a atenção para você por uma parte muito especial. Mateus, capítulo 5, 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Presta atenção bem nisso, esse texto é muito interessante. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. E o que Deus está mostrando para nós é: se nós estamos lá, nós precisamos brilhar primeiramente para as pessoas que estão ao nosso redor. E esse é o ensinamento que a pandemia trouxe para nós. Nós somos colocados em lugares estratégicos pelo Senhor para iluminar. E a primeira iluminação que a gente tem que fazer é aqueles que estão na nossa casa, ao nosso redor. Foi muito interessante como que Deus prendeu as famílias em casa, soberanamente, prendeu as famílias em casa, e como que os pais e as mães tiveram que assumir a responsabilidade de pastorear os seus filhos. E como que aqueles filhos que são crentes, têm pais não crentes, tiveram que brilhar dentro daquele contexto limitado, fechado. Mas é para isso que Deus nos chamou. Quando Deus rasgou a agenda, a gente percebeu que missões não é sobre projeto, não é sobre propriedade, missões é sobre pessoas. Foi aí que a gente começou a trabalhar com os vizinhos que estavam ao nosso redor. Quero mostrar uma foto bem especial. A gente trabalhou com água, porque a gente teve um problema com água lá. Ainda não temos água, temos uma piscina muito legal lá, mas sem água, porque a gente tem um problema de água lá. Fizemos os furos não deram certo e
E Deus foi empurrando a gente para as vilas. Desde março do ano passado, que tanto a gente como a vila ali, daquelas 900 pessoas, não tem água nas suas casas, não tem água em lugares próximos às fontenárias para pegar. Então, no meio dessa pandemia, esse é um grande desafio que nós temos, e nós começamos a trabalhar com essa vila, tentando melhorar a parte de captação de água, consertando os tanques que tinham na vila para que eles pudessem armazenar água, tentando fazer boas obras para iluminar aonde a gente estava. E a gente continuou trabalhando também com os pastores. Você vai ver uma foto de um casal, essa é a foto dos tanques de água. Esse é um casal de pastores que foram alcançados pelo Projeto Tito ou pelo Ministério. Esses pastores que tiveram suas igrejas fechadas por causa da pandemia, tinham seus recursos ali também. O pão nosso de cada dia desses pastores, que vinham através, muitas vezes, das ofertas, tinha sido tirado. E esses pastores estavam passando por grandes necessidades. Foi aí que recebemos uma oferta e espalhamos para esses pastores que estavam no Projeto Tito, para que eles pudessem comprar um saco de 25 quilos de arroz, 2 quilos de açúcar, um pouco de sabão e algum tipo de mistura para que eles pudessem sobreviver durante aquele mês. Não só isso, mas trabalhando com as famílias vizinhas. Vimos que ao nosso redor, nós tínhamos famílias de pessoas, de famílias desestruturadas que precisavam de Jesus Cristo. Só para você ter uma ideia, uma rápida história, era sábado à tarde, alguma coisa assim, começaram a bater na porta e falaram, por favor, nos ajude. O que aconteceu? Tinha uma moça grávida, tinha aproximadamente 9 meses já, junto com um rapaz. Ela estava em trabalho de parto, e das únicas pessoas que tentavam ali sou eu. Então ele bateu e falou, por favor, nos ajude, nos leve ao hospital. E aí eu levei eles, conversando com eles, falei, qual vai ser o nome do filho, né? Ah, não, vai ser Felipe. Como assim, Felipe? Não, você está nos ajudando. Eu falei, não, por favor, né? Vamos, continuamos. Então, chegamos ali naquele hospital, que o hospital não estava funcionando, eles foram transferidos para outro lugar, até descobrir que, na verdade, o bebê já estava morto. E naquele momento, então, é o momento de, logo depois, chegar, discipular e ensinar. Mas o mais interessante é que nesse Ministério de Famílias Vizinhas, estão os dois, separados. Porque aquele rapaz já se juntou com outra mulher que veio grávida do norte. Em 3 dias se conheceram e já começaram a morar juntos. Então é esse contexto que nós estamos vivendo ao nosso redor que precisa ser iluminado por quem? Por Jesus Cristo. Temos trabalhado com esses, e uma das coisas mais interessantes é como Deus cruza os pontos. Eu queria finalizar contando essa rápida história. Estava pegando fogo na mata acima da propriedade lá fora, e eu, com toda a minha experiência em apagar fogo, fui lá tentar ajudar. Cheguei lá, ajudei um pouquinho, estava pegando fogo nos tubos que trazia água, e encontrei um homem. Conversando com aquele homem que faz parte de uma seita, convidei-o para fazer parte desses encontros das famílias vizinhas. Ele começou a ir junto com a sua esposa, começou a crescer no conhecimento de Deus. Diz que um dos ensinamentos mais impactantes foi sobre perdão e como ele precisa perdoar a sua esposa, como Deus perdoou a ele. E você vê que ele está entendendo aquilo que a gente está ensinando. Aonde ele trabalha? Em Cabo Delgado. De 6 em 6 meses, de mês em mês, ele sai do seu lugar, vai a trabalho até Cabo Delgado, naquele mesmo lugar que está sendo invadido pelas trevas. E a nossa expectativa é que ele seja um ponto de luz, que nesse caminho de subir até o norte de Moçambique, ele possa iluminar as pessoas que ele entrar em contato até chegar lá. E esse é um grande ensinamento que eu queria deixar para todos nós aqui. Eu poderia falar mais sobre aquilo que a gente quer fazer no futuro, como o Projeto Marcos, mas eu queria terminar com isso. Eu sei que a pandemia, isso a gente sentiu lá, quando as fronteiras se fecharam, quando a possibilidade de faltar mantimentos, quanto à questão dos hospitais, quando as notícias começavam a vir, nós sentimos medo. Isso é real, é fato. Mas o medo não pode paralisar a gente. E o texto mostra para mim que o medo não pode ofuscar a luz que nós temos de Jesus. Deus nos colocou em pontos estratégicos para iluminar. Efésios capítulo 2, versículo 10.
se não me engano, diz: porque Deus preparou boas obras de antemão, para que eu e você andássemos nela. Existem boas obras especiais que Deus preparou para cada um de nós, para que todo cristão ande e assim ilumine aonde ele estiver. Deixa alguém que vai bater na sua porta, precisando ouvir a mensagem do Evangelho, ou alguém no trabalho que vai estar passando por dificuldade, ou alguém que precisa de uma cesta básica. A nossa oração é que o Senhor nos use para iluminar aonde nós estivermos. Eu queria convidar você a baixar a cabeça e fechar os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado por esse tempo, Deus. A sua palavra, ela é eterna, Deus. Ela é propícia para todos os momentos que nós estamos vivendo. Ela é propícia para o momento que nós estamos vivendo hoje. E diante de toda a fumaça que nós temos, essa luz surge da tua palavra dizendo que nós precisamos iluminar onde a gente estiver. Ajuda-nos, Deus. Fala aos nossos corações. E continua a abençoar esta igreja, Igreja Batista em Vila Santana, para ser luz aqui, Deus, como já tem sido. Abençoa, Senhor, o pastor, os membros da igreja. E que Deus, o Senhor nos use poderosamente, por tua graça e por tua honra, em nome dele. Amém.